Olá, pessoal. Nesse momento agora nós vamos falar sobre o Yin, ou essência. E nós temos a essência pré-celestial, ou chamada de essência pré-natal, a essência pós-celestial, que é aquela que é retirada dos alimentos através do baço, e as essências, tanto a pré quanto a pós-celestial, elas são armazenadas nos rins. Então, é de responsabilidade dos rins armazenar tanto a essência pré-celestial, aquela que vem dos pais, quanto a pós-celestial, que é aquela que é a retirada dos alimentos. Então, as duas essências ficam armazenadas no rim. E o rim vai fazer com que essa essência seja utilizada no nosso dia a dia, ou para a nossa fisiologia, melhor dizendo, né? No nosso dia a dia, para manter a nossa fisiologia e a manutenção da nossa vitalidade. Por isso que é extremamente importante a nossa alimentação e a nossa maneira de respirar. Se respiramos de uma forma adequada, se nos alimentamos de uma forma adequada, nós preservamos, assim, a essência pré-celestial. Por quê? Porque nós vamos ter uma essência pós substancial, uma essência pós adequada, porque respiramos e nos alimentamos direito. Quando falamos em alimentação, se alimentar, a pessoa se alimentar bem, direito, não é pela quantidade, sim a qualidade. Lembrando de respeitar os horários das refeições, os intervalos entre as refeições, e quanto mais natural for essa refeição, melhor. Quanto menos embutido, quanto menos enlatado nós consumirmos, melhor para o nosso organismo. A mesma coisa em relação à água, a utilização da água de forma adequada, beber água, evitar ficar períodos muito longos sem beber água e depois beber aquele monte de água como se isso fosse nutrir, porque quando a gente tem uma sede, essa sede já é mais intensa, fora os nossos quadros de calor, né, que pode ser gerado por alguma outra patologia, isso já denota que a gente está no quadro de secura, num quadro de deficiência, e que você já está bebendo a água num quadro que já está instalado, que poderia ter sido evitado. A essência pós-celestial é aquela que nós herdamos dos nossos pais. Os nossos pais que passam para nós essa essência no momento da nossa concepção. Então, se os nossos pais têm uma essência adequada, no momento da concepção, eles vão nos passar essa essência de forma o quê? Equilibrada. Se eles, no momento da concepção, a essência deles não está adequada, então eles também não vão passar para nós uma boa essência. Então, nós precisamos ter sempre isso em mente, que no momento da concepção, a essência que é transmitida dos pais, ela precisa estar equilibrada e precisa estar íntegra, tá? Porque senão, o que vai acontecer? Você vai ter uma essência de quantidade ou de qualidade que não é boa, e isso pode se manifestar mais tardiamente ou mais precocemente, muitas das vezes até na infância, na pré-adolescência, e mais tardiamente na fase de jovem adulto, como uma patologia. Então, essa patologia vai estar intimamente ligada a essa questão da essência. Uma essência deficiente pode causar alguns danos, né? Como a formação de sangue, a formação óssea, o desenvolvimento, o crescimento, a maturidade sexual. Então, a essência pré, que é aquela que é originada na concepção, com a combinação da energia sexual do homem, o espermatozoide, e a energia sexual feminina, através do óvulo, ela determina a nossa constituição básica, a força, a nossa vitalidade.
Essa é a essência que nos dá uma característica única. Cada um de nós tem essa característica única devido a essa essência que é transmitida no momento da concepção, tá? Ela vem numa determinada quantidade, é fixa essa quantidade e se esgota. Trabalho excessivo, sem descanso, atividade sexual excessiva, dieta que não é balanceada, os excessos disso tudo esgotam. Se eu tiver um equilíbrio entre trabalho e descanso, o equilíbrio da minha atividade sexual, o equilíbrio na minha dieta, se for uma dieta balanceada, eu vou ter a minha essência pré-celestial preservada e equilibrada. E tem um detalhe, a essência que vem do pai tem um aspecto mais yang, a essência que vem da mãe, uma essência com a característica mais yin. Na concepção, essa essência é passada para o feto, perdão, pelos pais. O aspecto yang está ligado ao fogo da porta da vida, ou portão da vitalidade. O aspecto mais yin está ligado a essa questão pré-celestial, né, do nascimento. Então, do nascimento à puberdade, o aspecto yang vai estar muito ligado a essa questão do portão da vida, e o aspecto yin mais celestial. E esse aspecto yin está ligado à essência do rim, ao sangue menstrual e ao esperma no homem. Então, o aspecto yang estaria ligado ao crescimento, a esse desenvolvimento. E o aspecto yin, à questão do esperma, a questão do sangue menstrual na menina. A essência pós-celestial do nascimento, né? O estômago, o baço e o pulmão começam a funcionar para produzir o Qi a partir da captação do Qi do ar pelo pulmão e dos alimentos pelo estômago e o baço. Essa essência pós-celestial é um complexo de essências que já foram refinadas, né, e produzidas pelo estômago e o baço a partir de tudo que a gente come, de tudo que a gente ingere, seja sólido, seja líquido. Por isso a importância da nossa alimentação. Então, o baço e o estômago, eles são a raiz da essência pós-celestial. E como eu coloquei lá no outro vídeo que o baço e o estômago são responsáveis pela formação do Shui, então, a nossa alimentação está intimamente ligada à questão dessa essência pós, como também está intimamente ligada à questão da formação do sangue. E o rim é a raiz da essência, né, pré-celestial. Elas, como eu tinha falado, elas são formadas, armazenadas no rim, tanto a pré quanto a pós. Elas têm um fluir especial nos vasos, né, nos canais extraordinários, que as pessoas conhecem como vasos maravilhosos, por isso eu coloquei aqui vasos maravilhosos, mas o ideal são canais ou vasos extraordinários, e exercem um papel fundamental na fisiologia. Então, a função da essência que está lá armazenada no rim é crescimento, desenvolvimento e reprodução. E vai regular os ciclos da vida, que no homem é de 8 em 8 anos, e na mulher acontece de 7 em 7 anos. Produz o Qi do rim, produz medula e é a força para a nossa constituição. Então, veja bem, o rim armazena as essências formam a medula óssea, a medula espinhal, e as medulas formam o cérebro. Então, o rim tem a essência forma medula óssea e medula espinhal, então as medulas são o mar das essências. Essas medulas vão formar o cérebro, e o cérebro é considerado o mar das medulas. Então, quando eu tenho uma boa essência, eu tenho uma constituição forte, tá? Dentro da visão da medicina chinesa, existem os 3 tesouros, que é a mente, o Shen, o Qi e a essência. São substâncias, tanto físicas e psíquicas, mais fundamentais do ser humano. Essas representam, na realidade, a mente, o Qi e o Shui, para a medicina chinesa, eles representam 3 estados diferentes do Qi. Então, o céu está ligado à mente, ao coração, porque ele abriga a mente. O homem está ligado ao Qi, ao estômago e ao baço, e a essência está ligada à terra, né, ao rim.
Então, quando ele fala assim, céu, homem, a terra, ele quer dizer que a mente estaria ligada ao céu, o ti, pós, ligado ao homem, e a essência pré, ligada à terra. Seriam os 3 tesouros. Então, nós temos aqui o coração, o estômago, o baço e o rim. O coração pertence ao elemento fogo, que é o mais yang, onde nós temos a mente. O estômago e o baço representam a terra, que é mãe, é nutridora. Na representação dos 5 movimentos antigamente, nós tínhamos a madeira na esquerda, visualizando, né, de frente a madeira na esquerda, em cima o fogo, na direita nós tínhamos o metal, e embaixo a água, e a terra ficava no centro, que é o homem, representando a mãe, o homem e o ser humano. E o rim, que pertence ao elemento água, que armazena a essência, e o elemento água é aquele que tem a característica mais yin. Então, nós temos basicamente 3 tesouros ligados a 3 movimentos: ao movimento fogo, ao movimento terra e ao movimento água. Detalhe: as patologias ou a patologia que nós temos que está ligada à essência é a deficiência de essência. Se eu tenho deficiência de essência e a essência é responsável pela formação das medulas ósseas, medula espinhal, se a medula óssea espinhal forma um chuê, se eu tiver uma deficiência de essência, eu posso ter um comprometimento tanto na medula óssea, quanto na medula espinhal, quanto no meu cérebro, quanto a alterações mentais, alterações constitucionais, como o rim dá a essência para formar o sangue, né? Tanto é que o vesícula biliar, o ponto vesícula biliar 39, que é chamado de mar das medulas, é um ponto que a gente tem que trabalhar quando a gente quer trabalhar o chuê, junto com o rim, junto com o baço, junto com o estômago. Então, se eu tiver uma deficiência da minha essência, repetindo, eu posso ter uma deficiência de medula óssea, medula espinhal, do cérebro, da minha psique, do meu sangue, né? A deficiência de essência numa criança vai retardar essa questão de crescimento, de desenvolvimento, vai retardar o fechamento das fontanelas e pode apresentar hidrocefalia, pode apresentar meningite, pode apresentar osteogênese imperfecta, né, que é o osso de vidro. A minha puberdade, a puberdade daquele adolescente, a pré-adolescência pode ficar comprometida, o crescimento, o desenvolvimento, a maturação sexual pode ficar prejudicada. Lembrando, por exemplo, que o ciclo da vida para o homem é de 8 em 8 anos, esse ciclo da vida pode ficar comprometido para a mulher de 7 em 7 também, e isso pode aparecer mais tarde, na velhice, né, no idoso, com uma osteoporose precoce, uma menopausa precoce, uma perda das funções sexuais precocemente, queda de cabelo, queda de dente, tudo isso por deficiência de essência. E é fundamental que façamos a correção da alimentação para que desaceleremos essas perdas de essência. Se ele já tem uma perda, se já nasceu com deficiência, a alimentação é fundamental. Mas se ele também não tem a perda e faz abuso do uso da sua essência, tem que mudar hábito de vida e fazer uma alimentação adequada. Essência perdida não se repõe. Tá? Nós gastamos normalmente a nossa essência que viemos com quantitativo. Se nós abusamos disso, nós encurtamos o nosso período de vida ou prejudicamos a nossa qualidade de vida. Uma vez que a gente perdeu a essência, essa essência não é reposta. E ninguém nasce com excesso de essência. O que acontece é que a patologia da essência é de deficiência. Ou nascemos com ela, inata, ou adquirida pelos nossos maus hábitos que nós temos de vida. Tá? Nós vamos encerrar o nosso encontro de hoje por aqui, agradecendo vocês por essa oportunidade, e qualquer dúvida é só ir lá no nosso grupo para que a gente possa conversar e sanar.